uma nova dimensão de vida. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Farroupilha. Eu sei que Deus vai falar nesta noite. Mas para que você receba mais de Deus, temos que abrir o nosso coração, nós tornarmos sensível à voz de Deus. Porque a Bíblia diz que se nós fechar o nosso coração ou não der ouvido à palavra de Deus, pode ela não trazer aquele efeito que poderia surgir em nosso meio. Então, peça a Deus, vamos pedir que o Senhor use o seu servo, mas também que venha abrir nossos entendimentos, que nós venhamos entender tudo que Deus quer falar conosco nesta noite. Convido para abrir vossas Bíblias no Cantares de Salomão, Cantares de Salomão,
no capítulo 8, Cantares de Salomão, capítulo 8, no versículo 8, está falando a nação de Israel. E a nação de Israel disse, no versículo 8, temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos ou seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se fale por casamento? Se ela for um muro, aqui está falando Deus, versículo 8 fala Israel, versículo 9 fala Deus, e Deus responde a Israel dizendo: se ela, a irmã mais nova que não tem seios, não tem peitos, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Versículo 10, volta a falar Israel, e ciumenta, ela disse assim: eu sou um muro, os meus peitos, os seios, como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Muito agradecido pela saudação que temos recebido essa noite, e saúdo a todos na preciosa paz de Jesus. É um privilégio voltar a Farroupilha. Estive aqui na Fraterna e à noite era a ceia e pude participar do culto da ceia do Senhor. E hoje tivemos essa tarde o início da Escola Corbã, o primeiro módulo de 16. Hoje começamos com o primeiro, que leva 2 matérias, que é Bibliologia e Pneumatologia. E foi uma bênção, porque tínhamos, ou seja, mais de 60 alunos. E ainda está a tempo alguém que deseja estudar junto conosco. É um privilégio estar junto com o pastor Amarante. Como disse ele, nós conhecemos há muitos anos, sua família, e rever nossos queridos obreiros, homens de Deus, que trabalham ao lado do servo do Senhor. Muito bem, irmãos, o nosso tempo é bastante exíguo, motivo da ceia do Senhor. Mas Deus colocou no meu coração essa passagem bíblica. E essa passagem bíblica, como eu disse, o versículo 8, a nação de Israel está falando, é uma palestra entre Deus e Israel. E no versículo 8, Israel fala para Deus e diz para Deus: nós temos uma irmã mais nova, essa irmã não tem seios, não tem peitos. O que nós vamos fazer com essa irmã no dia em que que lhe peçam ela em casamento? Que problema? Eu, uma irmã mais nova, mais pequena, não tem seios. E quando lhe peça em casamento, o que nós vamos fazer se ela não tem seios? Aí responde Deus, no versículo 9, disse sobre a irmã mais nova: se ela for um muro,
eu vou construir um palácio de prata em cima desse muro. Não de madeira podre, madeira, como diz o castelhano, madeira ordinária, mas de cedro. Desculpe, o palácio de prata. E se ela for uma porta, e essa irmã mais nova é um muro e é uma porta. Se ela for uma porta, eu vou proteger com tábuas de cedro. E no versículo 10, volta Israel falar a Deus, e como eu disse, fala com ciúme da irmã mais nova. E diz Israel: eu sou um muro, meus dois seios são duas torres, e eu encontrei paz diante dos seus olhos. Essa tarde, falando em bibliologia, eu disse aos nossos alunos que a nossa Bíblia, os hermenêuticos, os intérpretes, descobriram dentro desse livro 22 linguagens retóricas. E as linguagens retóricas da Bíblia é que dá riqueza na Bíblia. A Bíblia não é um livro monótono pelas suas riquezas de linguagem retórica. São 22. Suas metáforas, suas hipérboles, suas alegorias, suas parábolas. E aí vai 22 linguagens, e uma das 22 se chama o hebraísmo. E o hebraísmo não é o idioma hebraico. Israel fala o idioma hebraico. Só que o hebraísmo da Bíblia é passagens da Bíblia que não foi traduzido na cultura portuguesa, cultura brasileira, senão que ficou dentro da cultura hebraica. Se tu observar os Salmos de número 40, pareceria-se na nossa cultura que estamos dentro de um banhado, atolado. E o Salmo número 40 é uma cadeia oriental, que começava 2 metros por 2 e alcançou profundidade até de 22 metros, e lá embaixo um salão grande. A pessoa que era largado ali não podia sair. Montanha, terra calcária, não desmorona. Ali era colocado os presos, ali se derramava água, e os presos dormiam no barro, faziam suas necessidades fisiológicas ali naquele poço, tinham que dormir no barro, todo dia derramado água, a comida era tirada lá de cima, lá no barro. Familiares que estavam na casa sofriam quando se sentavam ao lado da mesa para comer, sabendo que o seu familiar está comendo comida com barro. Quando se deitavam numa cama, eles tinham um desespero. Enquanto eu estou deitando-me numa cama, o meu familiar está deitado no barro. Se apodrecia os pés, caía as unhas. Quando as autoridades chegavam à boca daquele poço, era grito de desespero, pedindo socorro. Alguns eram tirados dali para exemplo, ficavam defeituosos, a maioria morriam. E agora o salmista fez uma metáfora e disse que a situação dele, ele estava dentro de um poço, num charco de lodo,
Mas o Senhor ouviu o seu clamor e tirou ele de lá. E me colocou um cântico novo na minha boca, porque lá embaixo era só grito de desespero. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, disse o salmista. É o testemunho dele. Então, se nós não conhecermos um pouquinho a cultura judaica, nós perdemos muita riqueza da Bíblia. E essa passagem que eu vos tenho lido está dentro do hebraísmo. Eu estudei em Israel, eu fiz 6 matérias e entre as 6 eu tive o privilégio de fazer o hebraísmo. E quando eu estudei o hebraísmo, que os mestres, rabinos foram nossos professores, a Bíblia, irmão, teve um outro sabor para mim, muito mais rica, muito mais linda. O filho pródigo, esse dia eu preguei sobre o filho pródigo, irmão. Filho pródigo é uma riqueza que a maioria de nós, se não conhecer o hebraísmo, nós perdemos a riqueza do filho pródigo. O que quer dizer aquilo ali? E essa passagem só entenderemos se nós conhecermos o hebraísmo. Por exemplo, temos uma irmã mais pequena, não tem seios. O que vamos fazer com essa irmã quando nós peçamos em casamento? O que vamos entender nós, ocidentais, sendo que essa passagem está na cultura oriental e nós estamos no Ocidente? Então, dentro do hebraísmo, irmãos, Israel está falando, o versículo 8, e preocupado. Está surgindo, até no original diz assim, está surgindo uma irmã mais nova, sem seios. O que será feito com essa irmã quando lhe peça em casamento, não tem seios? Mas Deus lhe dá a resposta. Se ela for um muro, eu vou construir um palácio de prata. E se for uma porta, eu vou proteger com tábuas de cedro. E aí no versículo 10, o Israel está ciumento e diz: não, eu sou um muro, e os meus seios são 2 torres. Um exagero. Agora os irmãos observem que um dia Deus quis ter um povo sobre a terra. E há 2170 anos antes de Cristo, 2170 anos antes de Cristo, lá em Ur dos Caldeus, entre os Aberus, e dos Aberus que saiu a linha judaica, o judaísmo saiu, o judeu veio da linha dos Aberus. Lá Deus permitiu a nascer 2170 anos antes de Cristo, nascer Abraão. E de Abraão Deus levantou ele e escolheu ele para dele fazer uma grande nação. E estaria demais eu detalhar os detalhes para vocês. Isso vocês aprenderam desde o tempo da escola bíblica dominical. E se formou a nação de Israel depois de 430 anos de Egito. De lá veio 2.200.000 pessoas. Se formou a terra de Israel. Mas Israel negligenciou muito, errou muito. Que Deus disse a Jeremias: vai lá na casa do oleiro, eu vou falar contigo. E Jeremias foi, e lá o oleiro fazia uma vasilha numa roda e quebrou a vasilha. Ele não lançou fora, triturou
triturou mesmo o barro e fez outra vasilha. E Deus disse: Jeremias, eu vou ter que quebrar todo o meu povo e fazer de novo. Eu não tenho problema para quebrar. Agarra Amós e diz a Amós: diga para o meu povo que se prepare para vir ao meu encontro. E Amós teve que escrever e dizer: prepara-te, ó Israel, para vir ao encontro do teu Deus. Que eram 7 grandes festas, das quais 5 eram solenes, e das quais 3 dessas festas você trazia os dízimos, as ofertas alçadas, oferta de paz, oferta de sacrifício, que chegava a 31% do que ganhava um judeu. Mas vinham para as festas, os músicos não traziam instrumento, ninguém trazia mais dízimo nem oferta. Fizeram daquelas festas uns desfiles de moda. Se tu observar o capítulo 3 de Isaías, Deus tem que dizer: olha, avise Israel, Isaías, que essas festas eu vou transformar em luto, essas roupas de gala em roupa de estopa, em lugar de cabelo será cabeça raspada, em vez de um cinto será uma corda atada, em vez de perfume será um mau cheiro que dá medo. Deus disse que Israel andava negligenciando, vivendo errado, fazendo a obra de Deus, como disse Jeremias: não façais a obra de Deus relaxadamente. Aleluia. E Deus agarrou e permitiu ser levado cativos à Babilônia por 70 anos. E lá nos Salmos de número 137, lá estão eles nas beiras dos rios de Babilônia, sentados, instrumento pendurado nos salgueiros, e ele chorando, se lembrando de Sião, e dizendo: quando volveremos a Sião? E quando eles voltaram após 70 anos, aquelas mulheres que faziam desfile de modas, de roupa, de calçado, de penteados, e ali estavam os julgadores, e no final da festa, a tribo de Judá, as mulheres no sapato tiraram o primeiro lugar, a tribo de Benjamim, o cabelo, as mulheres ganharam no cabelo o primeiro lugar, a tribo de Naftali tirou o primeiro lugar no perfume, e eram festas e aplausos, e Deus olhando desde os céus, festas que eram adoração a Deus, transformado em desfile de moda. Agora Deus manda para a catividade de Babilônia, e quando voltam de Babilônia, deram vestido de roupa de estopa, cabeça raspada, 70 anos sem perfume, sem desodorante, não dá nem para levantar o braço de perto do outro, descalço, situações terríveis. Mas quando a gente lê os primeiros 4 capítulos de Neemias, vê um novo povo que Deus trouxe, que trabalhavam reconstruindo com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra, brigando com os adversários. Deus é sábio, Deus quebra e faz de novo. No Antigo Testamento, irmãos, a igreja, nós literalmente não aparecemos. A igreja é vista no Antigo Testamento
profeticamente, tipologicamente, de outras maneiras, mas literal não é visto. Mas Israel, que era a noiva de Cristo, e foi até o dia que eles mataram ele na cruz, Israel começa a observar e ver uma irmãzinha que surge. E esta irmãzinha somos nós. Era a igreja dos gentios, que no capítulo 1 de Colossenses, versículo 27 e 28, São Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério. Paulo viu a igreja como um mistério escondido para ser revelado nos últimos tempos, Cristo na vida dos gentios. A igreja era um mistério que estava escondido, que no Antigo Testamento não se viu a igreja. Mas Israel começou a desconfiar. Está aparecendo uma irmã mais nova. E está aparecendo. Só que ela não tem seios, não tem peitos. E o que será de nós quando peçam ela em casamento? Israel tinha segurança que um dia Deus ia abandonar eles e ia pedir nós, os gentios, em casamento. E nós naquele tempo, diz o apóstolo São Paulo, que éramos como ambujeiros silvestres. Nós fomos enxertados. Jeremias diz: somos loucos. Quando Jesus falou com aquela gentílica, lá na Fenícia, ali em Tiro, Sidom, chamou nós de cães. Não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cães. Mas aquela mulher disse: mas nem que seja uma migalha, porque os cães vivem de migalha. Mas Israel estava preocupado, porque agora os gentios começam a aparecer. E quando Jesus diz a eles: aí um outro povo, aí um outro rebanho, que me convém congregar e haverá um pastor. E quando ele parte a ceia do Senhor, ele diz mais forte todavia, e Jesus disse: este é meu corpo partido em favor de muitos. Esse muitos chegou a nós, os gentios. Então Israel disse: olha, a irmãzinha está aparecendo, mas não tem seios, não tem peitos. Mas Deus disse: se ela for o muro, eu vou construir um palácio de prata. Eu não vou poder pregar essa noite o versículo 9 nem o 10. Mas eu gostaria de falar da igreja como um palácio de prata, e a igreja como uma porta protegida por madeira de cedro. Isso é lindíssimo. Mas vou me deter só no versículo 8. Não ter seios. O que é não ter seio para os judeus no hebraísmo? Primeira coisa, são 5 coisas. Não ter seios, eu vou fazer bem rapidinho. Para o hebreu, para o judeu, dentro do hebraísmo, o que é não ter seios? Não ter seios no hebraísmo, em primeiro lugar, é não ter beleza. Porque são os seios de uma mulher que dá beleza para a mulher. E hoje há aí uma briga por seios. Cada mulher quer ter o seio mais grande. E se não for natural, vamos colocar de silicone, né? E Passo Fundo está um centro de seios para mulheres. O centro do Brasil é Passo Fundo.
vem de todo mundo as mulheres ali colocar seios. Cada uma quer ter o seio mais grande, mais destacado, porque os seios da mulher é a beleza. E uma mulher sem seio, uma mulher, me ajude um pouquinho, sem beleza. Agora essa passagem que eu vos estou falando, Salomão escreveu 950 anos antes de Cristo. Só observe, 950 anos antes de Cristo, Israel viu os gentios como uma irmã deles mais pequena, mas sem seios. Quer dizer sem, bem forte, sem beleza. Mas se esqueceu Israel que um dia o Espírito Santo desceria sobre a igreja. E que o dia que o Espírito Santo descera sobre a igreja criaria seios. E bendito dia foi o dia do Pentecoste. Porque no dia do Pentecoste, a igreja criou seios. A igreja criou beleza. E eu já estou há 54 anos membros da igreja. Eu me batizei com 9 anos. E nunca saí da igreja, nunca fui disciplinado e nunca me desviei da igreja. E não conheço no mundo. Subi na Torre Eiffel várias vezes, Campos Liseus, vi as maravilhas do mundo. Tenho conhecido, mas não vi até hoje algo mais belo do que a igreja. Não existe, irmão. Não existe a coisa mais linda que a igreja. E se nós olhar na Bíblia, a igreja é bela, a igreja é linda, porque o Pentecoste fez ela criar seios e se tornar bela, linda. Em segundo lugar, não ter seios no hebraísmo, não ter atração. Uma mulher entre os hebreus, desde aquele tempo, 950 anos antes de Cristo, não tinha seio, não tinha atração. Quem é que vai olhar para uma mulher que não tem seios? Não tem atração nenhuma. E eles olharam há 950 anos antes de Cristo, olharam nós, os gentios, não tem seios, quer dizer que não tem atração, não tem beleza, não tem atração. Volto a dizer, se esqueceram eles que um dia o Espírito Santo viria sobre nós e a igreja criava seios. E quando ele pedisse em casamento, a igreja teria seios. E agora seria bela e teria uma atração muito grande. Terceiro lugar, dentro do hebraísmo, não ter seios é não ter alimento. Porque o bebezinho, desde que nasce, ele já está procurando o seio da mãe, porque sabe que ali tem alimento. E para o hebreu, não ter seios era não ter alimentos. Mas era 950 anos antes de Cristo. Mas chegou o dia do Pentecoste, e o Pentecoste deu beleza, deu atração e deu seios. Quer dizer que recebeu beleza, atração e alimento. Tem alimento na igreja ou não tem? É necessário ir atrás dos bruxos, dos feiticeiros, dos curandeiros,
Andar com um galinho de arruda atrás da orelha. Eu estava na casa de um irmão na Argentina, estou passando, fui visitar um amigo meu, e estou tomando um tererê ali rapidinho para continuar minha viagem, e passou um cachorrinho dele, com um colar de sabugo, tossindo. Digo, mas o teu cachorro está moderno, é meio mundano, está de colar. Pois é, diz a minha vizinha aí, uma curandeira, e o cachorrinho anda tossindo. Aí mandou fazer um colar de sabugo, mas não está melhorando. A igreja tem seios, a igreja tem alimento. O nosso maior culto em Passo Fundo é terça-feira à noite. É mais que a ceia do Senhor. Nós temos 60 igrejas dentro da cidade. Domingo à noite tem 62 igrejas. Domingo à noite tem 62 cultos dentro da cidade. Hoje eu falava com o pastor, onde está envolvido 186 obreiros escalados nesses 62 cultos. E é lindo de ver, irmãos, os testemunhos, as maravilhas que Deus faz, porque a igreja tem seio. Mas terças-feiras à noite, nós estamos ali com 1000 pessoas no culto, porque é a noite do ensino, e o povo quer se alimentar, e a igreja tem seios, a igreja tem alimento. Tem igrejas por aí que não tem mais pregador. Eu conheço várias no Rio Grande do Sul. Qualquer movimentinho vai buscar gente desordenados que nem conhece no outro extremo do Brasil, e deixamos nossos filhos que nós conhecemos e vamos atrás de desordenados por aí, cobram bem caro e os crentes pagam, faz pastelzinho e trabalha o ano todo fazendo pastelzinho para juntar uma caixa. Aí chegam os cantores lá e os pregadores, levam tudo o dinheiro dos... ia dizer uma palavra desses crentes, mas nem vou dizer. Nossa igreja tem seios, nossa igreja tem homens de talento, corais, cantores de talento, que devemos oportunizá-lo, colocá-lo em trabalho. Um dos congressos nossos lá mais lindo foi o evangelista Diogo que pregou. Eu disse: Diogo, te fecha num quarto uma semana, que tu vai ser o nosso pregador. Mas Deus fez proezas, irmãos, salvou empresário, advogados. Nós temos valores, a igreja tem seios, a igreja primeiro tem, segundo, atração, e terceiro, tem alimento, irmão. Profetas de Deus, homens e mulheres com dons espirituais. Ai, alimento! Esse mês agora de março, dizia para o pastor José, a nossa igreja só dentro de Passo Fundo aumentou 152 membros. Batizamos a 94, que cada 2 meses fizeram um batismo. E só de outras igrejas nós recebemos 48, que vêm lá famintos. Não entende nada, irmão, só entende: eu tenho que dar 5 para Deus me dar 50. Mas da Bíblia não entende nada. Temos que discipular um grupo de obreiro, dando 13 lições, 13 semanas de ensino para esta gente, irmão, que se diz evangélico e não conhece nada. Mas glória a Jesus, que a igreja tem seios, tem alimento.
Em quarto lugar, não ter seios é não ter proteção. Por quê, pastor? Porque os seios de uma mulher é o que dá proteção, o que dá segurança. Quando uma criança nasce, a psicologia nos diz, quando nasce uma criança, você deve colocar sobre os seios da mãe, porque ela nasce num mundo que ela não conhecia e psicologicamente tem medo e chora. Então é colocar nos seios, e no seio da mãe a segurança, a firmeza. Até um cachorrinho que corre uma criança e a criança sai assustada e a mãe levanta sobre os seus seios, essa criança fica tranquila, porque essa criança sabe, aqui no seio há segurança. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Você lembra a passagem do capítulo 16 de Lucas, versículo 23? O homem rico no inferno, mas Lázaro estava onde? No seio de Abraão. O que quer dizer seio de Abraão? Não é que Abraão estava com Lázaro ali, que nem uma criança. É que o lugar seguro, que era o paraíso, era chamado seio de Abraão, porque que ele quer dizer no hebraísmo, um lugar seguro. Ali fora é perigoso. Crie filhos ali fora. Crie netos ali, na esquina, onde está a droga, a prostituição, a miséria deste mundo. Mas que lindo criar na igreja nossos filhos, lugar seguro, criar nossos netos. Com a minha esposa nós temos 10 netos, mas eu olho na banda e vejo já 4 netos, 16, 13, 14 anos, tocando na banda, na orquestra da igreja. Vai ser lindo ver isso. Tenho 2 netas de 14, 15 anos, professoras já da escola bíblica dominical. Mas é tão lindo criar nossos filhos, nossos netos na igreja, porque a igreja tem seios, a igreja tem segurança. E Jesus falou essa segurança quando disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E em quinto lugar, não ter seios para o hebreu era não ter futuro. Não tem futuro. Uma mulher sem seios dentro do hebraísmo não tinha futuro, e não tinha beleza, não tinha atração. Que mais? Não tinha alimento. O que mais? Não tinha segurança, não tinha futuro. Aleluia. Então Israel olhou: nossa, a irmã mais nova não tem seios, não tem beleza, não tem atração, não tem alimento, não tem segurança e não tem futuro. Mas um dia nasceu a igreja, um dia essa irmãzinha mais nova é cheia do Espírito Santo. Israel não esperava isso. Nós éramos considerados imundos, mas o Espírito Santo nos encheu e nos fez criar seios. E aí na igreja com futuro. Eu não menosprezo, irmãos, nenhuma outra igreja. Em Passo Fundo eu prego em várias igrejas que não é Assembleia de Deus, mas tenho dó, porque há igrejas aí evangélicas sem seios, não tem futuro. São igrejas que estão apoiadas em um homem,
Eu estava agora em New Jersey, pregando em New Jersey, ao ladinho de Nova York, e eu fiz uma pergunta para aqueles americanos: aonde estão os crentes de Jimmy Swaggart, que estavam em 172 países do mundo, e que parecia que tocavam as nuvens, milhares de crentes, em 172 países do mundo? E eu perguntei aos americanos: aonde estão os crentes de Jimmy Swaggart? Terminou tudo. Não tem futuro, porque a igreja dele estava apoiada num homem. E o dia que esse homem cair, o dia que esse homem morrer, cai tudo, não tem futuro. Então eu sou feliz de ser assembleiano, porque o dia que Gustavo Nordon morre, aqui no estado, fundador da nossa assembleia, a igreja tremeu. Mas nós não dependemos de um homem. A convenção vai lá em Bagé e traz Nilo Staranger, e a Assembleia de Deus floresceu muito mais. E morre Nilo Staranger, mas a convenção vai lá em Ijuí e traz João Ferreira Filho, e a igreja cresce muito mais. E morre João Ferreira Filho, e a convenção vai lá em Sapiranga e nos traz o nosso Rui Barbosa, bem pequenininho, mas Rui Barbosa falava 22 idiomas. E foi o advogado de Israel. E quando a gente chega no Monte Escoplas, ao ladinho de Jerusalém, onde tem uma grande faculdade, que é chamada uma das maiores faculdades do Oriente Médio, está lá no Monte Escopla. Lá está a Inglaterra em primeiro lugar, mas em segundo lugar está o Brasil, porque Israel precisava um advogado que falasse 17 idiomas nas Nações Unidas. E eles pesquisaram no mundo e encontraram no Brasil Rui Barbosa, crente metodista, senador da Bahia, e levaram o Rui Barbosa. E Rui Barbosa debateu 10 dias na ONU, em 17 idiomas. Ele falava 21, e um homem bem pequenininho, sem aparência. E a última mensagem de Rui Barbosa, ele falou em Guarani, Guarani paraguaio, e confundiu o mundo. Quando morre João Ferreira Filho, a convenção foi lá em Sapiranga e trouxe o nosso Rui Barbosa, bem pequenininho, que agora estava no meu aniversário em Passum, veio me abraçar, me agarrou pela cintura, porque é pequenininho, o nosso Biratã. Mas a Assembleia de Deus cresceu muito mais, e está crescendo, e nunca tivemos paz no estado que nem nós temos hoje, a nossa igreja. Porque a nossa igreja não depende de um homem. Se cair esse, a convenção manda outro. Nossa igreja tem futuro. E se eu estou aqui, irmão, porque a igreja tem futuro, se vocês estão aqui, há futuro. Passo Fundo, Germano Zucchi, 43 anos pastor, mas num acidente perde a vida. Nossa igreja tremeu, mas chegou a convenção. Vamos lá em Viamão, vamos trazer João de Oliveira. E João de Oliveira, irmão, triplicou a igreja de Passo Fundo. Porque a nossa igreja tem seios. Volto a dizer, não menosprezo nenhuma outra igreja, mas sou feliz de ser assembleado. Você pode valorizar isso? Não tomo mais a Santa Ceia, não vou mais no culto, não canto mais no coral, eu dízimo não dou mais.
Estou querendo ir até lá para a igreja do Japecanga. Vá quebrar cabeça por aí. Mamar em seio que não tem leite, seco, de desviados, excluídos. Oh, glórias! Ame a igreja, querido. A igreja é a coisa mais bela que há no mundo. Lá no capítulo 21, encerro, no capítulo 21, versículo 9 de Apocalipse, Deus chama a igreja para lá nos céus, diz: olhe lá embaixo, lá está a noiva, a esposa do Cordeiro. E se tu observar no capítulo 64 de Isaías, Deus deu 2 nomes para a igreja que ficou no hebraico. Porque a minha igreja, o meu povo, se chama Ezibá e Beula. 2 palavras hebraicas. E Ezibá quer dizer: o meu prazer está sobre ti. Ezibá. E Beula, tu é casada comigo. Deus falando da igreja de nós, Ele disse: a minha igreja é a minha Beula. O Maracanã pode estar cheio de gente, as copas de mundo e carnavais, mas os olhos de Deus estão na sua Beula. Deus tem prazer de olhar você com o teu violãozinho lá naquele interior, evangelizando e pregando. Quando é solteiro, anda por aí que nem beija-flor, mas depois que casou, para um pouquinho. Isso aí não anda, tem compromisso. Deus diz que é casado conosco, tem compromisso. Põe em pé. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. Eu venho cansado. Eu disse hoje para o filho do pastor, eu estava 10 dias com cálculo renal e lutando com 2 injeções por dia. Vocês sabem que um cálculo renal dói muito. E aí o médico teve que fazer uma intervenção, 2 dias internado, anestesia geral. E eu tive que vir para cá, não podia, o médico nem sabe que eu estou aqui. Mas eu vim com prazer, porque eu vim abençoar a tua vida. E eu quero abençoar a tua vida. Mas guarde isso. Não esqueça dessa mensagem. Pendure ela no teu pescoço. Amanhã ou passado ela fará falta. Nas encruzilhadas da vida, o Espírito Santo te fará lembrar dessa noite. E você vai dizer: eu fico na igreja, posso passar luta, provas e dificuldades, mas eu estou na igreja, porque a igreja tem seios. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos por 1 minuto. Eu quero orar por você. Aí onde tu estás, fale com Ele, fale com Jesus. Conte a tua necessidade, a tua dificuldade. Pai Santo, como ministro do Evangelho, eu intercedo a favor dessa querida pessoa, com a mão sobre o seu coração, dizendo que ali tu moras, ali tu habitas. E a oração dessa pessoa, eu peço uma intervenção sua. A petição dessa pessoa é ouvida por ti, e essa pessoa é abençoada no nome de Jesus. Amém. Olhe para cá. Talvez à tua frente, à tua retaguarda, tem alguém que necessita o teu abraço, teu carinho, tua saudação.
E o pastor vai nos dar 30 segundos. Não saia do teu lugar. Dê um abraço nessa querida pessoa que está aí ao teu ladinho. Faça isso com muito amor, com muito carinho. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Aleluia. Uma nova dimensão de vida. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Farroupilha.